Pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula da segunda semana da disciplina de sucessão legítima. Na aula passada nós estudamos a sucessão dos descendentes sem concorrência com o cônjuge sobrevivo. Neste bloco nós vamos verificar através dos nossos super desenhos como é que funciona a sucessão dos descendentes, mas agora sim em concorrência com o cônjuge naqueles regimes já mencionados em que há concorrência, certo? Vamos para o quadro. Muito bem. O nosso primeiro exemplo, situação problema. Trazemos o nosso autor da herança, trazemos ele, vamos dar uma prole pródiga de 4 descendentes, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 e vamos dar um cônjuge, né? Vamos lá botar a figura do cônjuge. Essa é a família. Alguém que era casado falece deixando o esposo ou esposa vivos e 4 filhos. Nada pesa sobre esses filhos para a gente começar esse exemplo. No regime em que há concorrência, lembrando de novo, não estamos falando de meação, pessoal. Meação é direito do cônjuge sobrevivo. Tira a meação dele para lá. Estamos aqui trabalhando com a herança do morto, a parcela do morto em que há concorrência entre cônjuge e descendentes, beleza? Vamos imaginar comunhão parcial de bens. O cônjuge leva com bens particulares, o cônjuge vai levar aqui a sua meação. A meação do morto só aos filhos interessa, não há concorrência do cônjuge na meação do de cujus, certo? Lembrando, patrimônio aquesto, adquirido na constância do casamento, é dividido em 2 partes em função da morte dele. Uma parte é a meação do cônjuge sobrevivo, que só interessa a ele, meação não é herança. A outra parte, aí a parte que seria a meação do morto, a meação do de cujus, só interessa aos filhos, aqui não há concorrência. Mas nos bens particulares do autor da herança, sim, há concorrência. E é sobre essa concorrência, quando existir concorrência nos regimes de bens, é que nós faremos a partilha dessa maneira que eu trago para vocês. Então, vamos passar já para a partilha. Cônjuge, e vamos imaginar que os filhos são filhos só do autor da herança, que eu liguei esses filhos só no autor da herança. Então, ele casou, os filhos eram de um primeiro matrimônio, temos aqui um cônjuge do segundo matrimônio. E quando eu tenho filhos só do autor da herança concorrendo com um cônjuge, eu faço uma divisão simples. Conto quantas partes eu vou ter que dividir meu patrimônio, não pesa nada sobre nenhum filho, não há premorência, indignidade, deserdação, nada, nem renúncia. E um cônjuge que sobre ele também não pesa nada. Então nós vamos fazer uma divisão muito simples, uma parte para o cônjuge e uma parte para cada filho. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que cada um vai receber uma parte de 5 ou 1/5. Simples assim. O terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês tem uma peculiaridade. No artigo 1832 do Código Civil, remete que a existência de filhos comuns, existindo filhos, somente filhos comuns do casal, e nessa situação o cônjuge deve receber pelo menos 1/4 da herança, não menos que 1/4 da herança. Então é uma situação engraçada. Bom, se são 5 filhos, pelo menos o cônjuge deverá receber 1/4 da herança. Se for 2 filhos, tudo bem, porque 1/3 ainda é maior que 1/4, né? 33% é maior do que 25%. Mas como se comportaria se o de cujus e o cônjuge tivessem mais do que 4 filhos, então, para garantia deste 1/4? É o que eu vou mostrar para vocês agora no exemplo número 3. Vamos para o quadro. Exemplo 3. Vamos colocar aqui o autor da herança,
Vamos trazer o seu cônjuge. Lembrando que esse exemplo se refere, pessoal, ao artigo 1832 do Código Civil, que é a reserva de 1/4, tá, ao cônjuge. Para a gente conseguir fazer o exemplo dar certo, aqui vamos colocar que ambos tiveram em comum 5 filhos. Eu já vi muito inventário que isso não é observado, então é legal trazer esse exemplo, a gente atentar para esse artigo aqui. Temos o filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 e filho 5. Reportando ao 1832, ele diz: quando forem comuns os filhos, o cônjuge deverá ficar com no mínimo 1/4 da herança no processo de concorrência sucessória. Então, o que a gente vai fazer? Como é que nós vamos calcular isso? Eu, de cara, para facilitar a vida, já coloco 1/4 para o cônjuge, tá? E aí, o que eu faço? Quantos quartos estão sobrando aqui? 3/4, né, pessoal? Então, eu faço o quê? Eu junto todos os demais filhos e dou a eles os restantes 3/4 da herança. E aí pegamos, se nós vamos transformar isso em valores reais, o cônjuge ficaria 1/4 do todo de 100, ficaria com 25% da herança na concorrência, e todos esses 5 filhos juntos ficariam com 75% da herança, certo? E aí nós faríamos uma partilha simples entre eles. Isso aqui não quer dizer que eles estão herdando por representação, eles não estão representando. Essa chave eu botei aqui, mas não confundo com estirpe, nós não estamos falando em estirpe aqui. Eu só coloquei essa chave para representar que eles dividirão entre si, por cabeça, ao fim, os 3/4 restantes, fazendo essa reserva de 1/4 para o seu cônjuge. Mas atente, o artigo fala que essa reserva de 1/4 só deve acontecer quando o cônjuge for também mãe, né, ou pai dos filhos do autor da herança. Havendo filhos só do autor, como nós vimos antes, ou havendo filhos híbridos, a partilha será igualitária, sem reserva de 1/4. Ficou compreendido, pessoal? Então nós vamos passar agora para a sucessão, para verificar como se comporta a sucessão do ascendente. Antes de passarmos para a sucessão do ascendente, pessoal, eu preciso lembrar a vocês que para o cônjuge possuir capacidade sucessória, inclusive de concorrer com os descendentes, tem que ser observada a disposição do artigo 1830, que vai aparecer na tela para vocês. O 1830 fala que somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que a convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Então, essa observação tem que ser feita. Em isto, estando tranquilo, estando ok, passamos para a sucessão, agora sim, do ascendente. Vamos lá. Muito bem, não havendo descendentes, chamamos os segundos na ordem da vocação hereditária, que são os ascendentes. Pais, avós, enfim, toda a linha ascendente está apta a suceder, desde que estejam vivos, né, que é a condição primordial. Muito bem, como é que funciona a sucessão dos ascendentes? A previsão está lá no artigo 1836, que vocês estão vendo aí na tela, mas em resumo de tudo, nós temos como primeira regra, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. E agora nós começamos a falar uma coisa nova, linhas. A divisão patrimonial agora, o direito sucessório vai se dar por linhas. Que linhas são essas? A linha paterna e a linha materna de parentesco. Nós temos que lembrar que nós temos pai e mãe, e se formos subir mais além, teremos avós paternos e avós maternos. Então essa divisão patrimonial, nesta divisão nós temos que levar em conta essas linhas de parentesco materno e paterno. E a segunda observação é que, havendo igualdade de grau e diversidade de linhas, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade aos ascendentes da linha materna. Por que eu gosto de desenhar, pessoal?
porque se nós formos ler esses artigos, nós vamos enlouquecer para tentar colocar isso no papel, como é que funciona isso na prática, como é que essa teoria toda se resolve. E é por isso que nós já vamos ver isso no quadro agora, no primeiro exemplo de como funciona a sucessão por linha, que é a sucessão dos ascendentes. Vamos aqui. Primeiro exemplo. E agora vocês vão perceber que nossos desenhos mudam um pouco, né? Nós temos o autor da herança aqui embaixo, porque nós vamos falar para cima, na linha ascendente, linha reta ascendente. Nós vamos trazer aqui os pai, ou genitor, e a mãe. Vamos tratá-los de pai e mãe, não de genitor e genitora, para a gente poder simplificar. Linha ascendente, nós temos o pai e a mãe. O pai nos traz o avô paterno e a avó paterna, e a mãe nos traz a mesma coisa, o avô materno e a avó materna. Lembrando aqui, pessoal, eu estou fazendo a sucessão do ascendente, neste exemplo, sem o cônjuge. Depois nós vamos complicar, neste momento só apenas eles sem o cônjuge. Pois bem, lembrando que a sucessão dos ascendentes se dá por linha, nós vamos traçar essa linha para facilitar a compreensão aqui, né, pessoal? Aqui está a linha divisória entre os ascendentes da linha paterna e os ascendentes da linha materna. E esse aqui é o exemplo mais simples de todos. Morreu alguém sem descendência, porque se houvesse descendentes, esses descendentes, porque estão em primeiro lugar na ordem de vocação, esses descendentes recolheriam. Não tem cônjuge, porque nós não vamos fazer agora a concorrência do cônjuge com os ascendentes. Faleceu alguém, digamos, um adolescente, né? Ou alguém maior de idade, não casado, que não possuía filhos. Como é que vai funcionar a sucessão dele? Vai funcionar, os herdeiros serão chamados o da linha ascendente, pai e mãe, e neste meu exemplo, pai e mãe estão vivos, ninguém morreu. Então, os pai e mãe, porque estão na classe mais próxima de parentesco, serão os primeiros chamados. E a regra, lembre sempre, é que os parentes das classes mais próximas excluem os da mais remota. Então, existindo pai e mãe, não há que se falar em chamar avô e avó. Pai e mãe sobrevivos, nós vamos partilhar a herança de A em duas partes, 1/2 ou 50% para cada um deles. Simples assim. Esse é o exemplo mais singelo da sucessão dos ascendentes, sem concorrência com o cônjuge. No exemplo número 2, nós vamos trazer novamente o nosso autor da herança. Trazemos o pai e a mãe. Trazemos os avós. A avó, o avô. O avô. E o que de diferente nós vamos colocar aqui? Vamos colocar, neste caso, está lá a linha, né, a divisão por linha, e vamos colocar o pai pré-moriente. O pai é pré-morto. Essa pessoa faleceu e deixou só mãe. Como funcionaria a sucessão nesses casos, existindo apenas a mãe? Aqui a gente tem que fazer um parênteses, pessoal, porque alguém pode dizer, bom, a parte do pai o pai seria representado e a parte que caberia ao pai para os avós, certo? É uma conclusão lógica. Já que isso acontecia na linha descendente, o lógico é que acontecesse aqui. Mas não. A regra de direito sucessório nos diz que não há representação na linha ascendente, não existe direito de representação quando nós falamos da sucessão de ascendente. Então, neste caso, não podendo haver representação e os parentes mais próximos excluem os mais remotos, nós teríamos que a mãe, que está na mesma linha do pai, herdaria 100% do patrimônio, ou, melhor dizendo, a mãe, neste caso, adjudica sozinha a sucessão do seu filho. Nada resta para os avós paternos e tampouco para os avós maternos. Ficou claro para vocês isso? Se sim, passamos para o terceiro exemplo. Vamos ao exemplo número 3. Autor da herança.
pai, a mãe, todo aquele esquema que a gente já sabe. Avós e avós paternos e maternos. Traçamos a linha aqui, que é só mais didático do que qualquer coisa. E vamos fazer o que aqui nessa situação? Vamos dar uma pré-moriência aqui para o pai e uma pré-moriência para a mãe. Aí vocês vão me dizer, bah, e agora, professora? Não tem representação na linha sucessória. Não, não tem. O que vai acontecer aqui? O que é a segunda regra? Primeiro, que não há representação na linha sucessória. A segunda regra é que os parentes mais próximos excluem os mais remotos. Voltando à regra lá da semana passada, a gente lembra que quando não existe herdeiros na classe mais próxima do autor da herança, nós fazemos o que com essa classe toda? Não pode herdar, não pode herdar. Independente do motivo, a classe toda desaparece. Então nós não estamos falando mais de representação, estamos falando em direito próprio. Eu vou novamente e agora, com mais força, observar as linhas, porque as linhas têm iguais direitos de representação aqui. Sumindo pai e mãe, me sobram os parentes, os avós e as avós. Se ambas as linhas têm os mesmos direitos, eu tenho que pensar que a linha paterna merece ganhar os 50% e a linha materna merece o mesmo tratamento, 50%. Se todos os avós são vivos, nós vamos dividir entre eles. A avó aqui vai ficar com 25%, essa avó com seus 25%, esse aqui levando a cota que caberia pela linha materna, os 25%, e os 25% estabelecendo aqui uma igualdade de patrimônio entre as duas linhas, materna e paterna. É um exemplo tranquilo, né? Fácil de compreensão. Vamos a um quarto exemplo para que isso fique bem compreendido entre vocês. Exemplo 4. Quanto mais parentes, mais a professora cansa. Linha, divisão por linha, linha materna e linha paterna. O que eu preparei aqui para este caso? Pai pré-moriente, mãe pré-moriente e aqui uma avó pré-moriente. Isso, produção, é isso. Essa é a nossa situação, problema. Não tem pai e mãe vivos. Quando faleceu, pai e mãe já eram mortos e uma avó, a avó materna, já era morta, né? Primeira observação, não há representação, portanto nós analisamos e excluímos aqui, né, os mais próximos, exclui os mais remotos. Vamos para os avós. Lembre que a sucessão dos ascendentes se dá por linha. Eu não posso diferenciar as linhas, não posso beneficiar uma linha em detrimento da outra. Então eu posso pensar que eu tenho que dar 50% para uma linha, linha paterna, 50% para a linha materna. Simplesmente farei isso, independente de quantas pessoas vão herdar nesta linha. Eu vou dar 50% para a linha paterna, que tem avô e avó vivos. Na prática, a avó vai ficar com 25%. E o avô com os outros 25%. E na linha materna, cuja avó está falecida, o que vai acontecer é que o avô sobrevivo recolherá ele pessoalmente todos os 50% que está destinado à linha materna. Não vai ser, e olha um equívoco que já aconteceu, conheço casos práticos, que o advogado simplesmente pega os 3 avós sobrevivos e divide 33% para cada um deles. Veja o equívoco que é. Não é o caso de dividir 1/3 para cada ascendente vivo, mas sim de usar a divisão por linha para definir as parcelas percentuais que devem caber a cada linha. E vejam como é diferente de 33% para cada avô. Aqui um avô vai ficar com tudo, com 50% que caberia a toda a linha materna. Perfeito? Compreendido? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 5
só vem a consolidar o que eu acabei de falar e a importância de a gente visualizar a sucessão ascendente por linhas. Eu repito a vocês, parece muito simples quando a gente olha aqui no quadro, mas vamos olhar aos lados, verificar os colegas que andam atuando, vamos analisar nossa própria conduta enquanto advogado, porque a gente tem visto coisas absurdas por aí. Vamos lá. Dividido as linhas, o que vai acontecer nesse exemplo? Que eu preparei para esse exemplo. Bom, agora a mortandade foi geral. Pai e mãe já são pré-morientes, o avô materno pré-moriente, o avô paterno, a avó paterna pré-moriente, o avô materno pré-moriente. Acho que restou aqui no meu exemplo só a vovozinha, vovó materna. Só ela viva. Né? Divisão por linhas, temos que observar a linha materna e paterna. Essa linha já foi excluída, essa classe de herdeiros já foi excluída. Nos remete aqui herança por cabeça, por linha. E aí a gente olha e o 100% do patrimônio está aí. E o que nós vamos fazer com isso? Né? Infelizmente, na linha ascendente, nós não temos muitos herdeiros, né? Além dos avós, para chamar mais linhas adiante. Então, neste caso, como só existe a avó materna viva, não temos como fazer uma divisão por linha, não sobrou ascendentes, é essa avó que vai adjudicar sozinha os 100% do patrimônio do autor da herança. Encerramos aqui os exemplos da sucessão dos ascendentes sem concorrência e passamos para a sucessão dos ascendentes com concorrência. Nós encerramos esse bloco trabalhando com a sucessão dos ascendentes sem concorrência e no próximo bloco nós iniciamos com a sucessão dos ascendentes com concorrência entre o cônjuge. Já convido vocês a dar uma olhadinha lá na sala de aula virtual, dar uma olhada nos textos, no material que lá está disposto, participar do fórum e depois seguir assistindo às nossas aulas.